Olá, como você está? Meu nome é Flávia Perdigão e este é a Mulher Real, um programa feito para você, mulher que busca crescimento em todas as áreas da sua vida. Hoje vamos falar sobre o desenvolvimento infantil da fala e da linguagem. Não saia daí, Mulher Real já está no ar. Uma criança sempre é totalmente diferente da outra em relação a tudo. A personalidade, o desenvolvimento, o jeitinho de cada uma é sempre incomparável e especial. Mas existem alguns medidores científicos que nos ajudam a saber se precisamos ou não ligar o nosso sinal de alerta em relação a vários assuntos. Quase sempre isso pode ser feito com calma, respeitando o momento que a criança está vivendo e suas particularidades. Hoje vamos falar especialmente sobre o desenvolvimento das crianças em relação à fala e à linguagem. E para isso eu recebo a querida Franciele, fonoaudióloga, que vai nos ajudar a entender melhor esses processos. Fran, muito obrigada por você estar aqui conosco. Eu que agradeço. E a gente sabe que é um tema que já é muito conhecido, já é muito vivenciado. E como mãe hoje também, né, eu também estou nesse alerta aí de tantas coisas que estão acontecendo. Sim. Mas antes da gente aprofundar um pouco nesse assunto, né, que já é algo, não é de agora, né, que tem acontecido muito com as crianças, esse processo de desenvolvimento, a fala, a linguagem. O que é esperado dentro dos anos assim, de desenvolvimento nessa parte, né, que seja 1 ano, 2 anos? Explica um pouquinho aí, por mais que a gente sabe que cada criança tem o seu jeitinho, mas existe sim um nível que a gente precisa já atinar que é necessário a gente seguir um pouquinho esse padrão, vamos dizer assim. Sim, exatamente. Como você falou, cada criança tem o seu jeitinho, às vezes cada criança pode ter o seu tempo, mas tem sim algumas características que a gente já observa no desenvolvimento infantil de toda criança, né? Pela maturação neurológica, né? E o desenvolvimento de todas. Quando a gente fala de desenvolvimento de fala e de linguagem. Então, começa desde bebê, né? Do balbuciar, né? A gente chama de nenenhês, né? Que tá ali com 6, 7 meses, que já começa a falar bababá, neném. E tudo isso faz já parte, né? Sim, exatamente. Já é um início, né? Da fala da criança, dela entender que ela se comunica com seus pais, né? Ela começa a perceber que o som sai dela, né? E aí com 8 meses, 9 meses, ela começa a perceber que o papai e a mamãe imitam o som dela e aí ela começa a perceber que um emite o som do outro quando os pais imitam o som que ele faz, que ele reproduz. Normalmente é o mamamá, o tatatá, o papapá do bebê, né? E os pediatras sempre orientam os pais, né? A estimular os seus filhos, né? Músicas, brinquedos que fazem sons, brinquedos coloridos, para realmente estimular todos os bebês, né? A gente tem que entender que toda criança ela tem os 5 sentidos, né? Visão, olfato, paladar, tato e audição. E o bebê precisa realmente desenvolver todos eles. E a fala e a linguagem, ela é desenvolvida quando todos os sentidos realmente estão em harmonia, desenvolvendo juntos. Então, todos os brinquedinhos coloridos, que emitem sons, isso tudo tem um propósito, né? Não é só porque é bonitinho, não é só porque interte, diverte, distrai a criança. Não, é porque tem realmente um propósito de levar essa criança a se desenvolver e aprender algo. Então, ali com 1 ano, essa criança já fala, já pelo menos fala algumas 5, 6 palavras. Papai, normalmente papai, mamãe, vovó, se tem algum cachorro, uau-uau, né? Ou até o nome do uau-uau, vovó, avião, passarinho, às vezes fala inho, né? Então a criança normalmente escolhe um vocabulário de ali 5, 6 palavras com 1 ano de idade. Com 2 anos, esse vocabulário já aumentou, né? Com 2 anos, ali 1 ano e meio, a criança ela já é capaz de aprender mais ou menos uma palavra por semana. Então, com 2 anos, ela já tem um vocabulário de 50 a 100 palavras. Já dá um salto, né? Sim, é um salto bem grande. Então, ela já forma, às vezes, frases com 2 palavras. Mamãe dá,
quer dormir, Sim. quero água. Pequenininhas, Sim, mas já está formando. Exatamente. Então, ela já começa, às vezes, a formar frases com 2 palavrinhas. Com 3 anos, ela já começa a estruturar um pouco mais, né? Frases com 3 a 4 palavras, o vocabulário aumenta para 600 palavras, né? Até 600 palavras, 3 anos e meio, 4 anos, né? Com 4 anos, já começa aquela fase da imitação. Olha. E aí começa aquela frase dos pais. Tem que tomar cuidado com tudo que fala perto dele. É verdade. Tem muitos pais falando isso. Toma cuidado nessa fase. Sim, exatamente. Com a fase de 3 anos e meio, 4, porque realmente é a fase da imitação. Tudo que ouve, repete. Realmente é uma fase onde a criança começa e tem a capacidade de repetir, né? Narrar e repetir acontecimentos, porque aí chega e fala que aconteceu isso, isso e isso, e narra um acontecimento que viu. Então, realmente imita alguma coisa que ouviu, certo, né? Com 5 anos, ela já está mais madura, né? Estruturalmente falando, em frases, em palavras. Certo. Então, ela já consegue, começa já a fase inicial da alfabetização. Sim. Ela já começa a identificar letras. Sim. Né? Ela é aquela fase que nós estamos passeando na rua e tem um outdoor e ela fala, tal letra, tal letra, letra A, letra B, já casa. Chama a atenção dela, né? Isso, já chama a atenção. Algumas crianças com 6 anos realmente já começam a ler e realmente a aprendizado da escrita, né? Então, o desenvolvimento da fala é sempre crescente e cumulativa. Né? Ela sempre vai se desenvolvendo e aumentando cada vez mais. Certo. Esse, como a gente falou, é um padrão, uma estrutura que é necessária a gente entender. Pais, mães, né? Profissionais, né? Que lidam com isso e tal. Só que aí a gente entra agora naquele patamar que estamos vivendo de isolamento social. Exatamente. E isso tem trago muitas dificuldades, principalmente para as crianças nesse período por causa do isolamento. Muito. Né? E como que está isso hoje, Fran? Você que atende, você que convive, isso realmente tem trago muito atraso. Eu sei que não é só isso, nós vamos falar também de outros fatores, né? Que pode haver também, porque não é só isso. Mas vamos pegar primeiro essa deixa, porque a gente já está vivenciando essa situação. Então, como que você vê isso hoje para a criança? O que está acontecendo? Sim, querendo ou não, o isolamento social foi uma condição, né, que todos nós vivemos, né, como sociedade, e realmente trouxe sim um agravante, né, no atraso da fala e da linguagem. Então, nós como profissionais, como fonoaudiólogas, estamos sim recebendo cada vez mais demandas sobre aumentou a demanda com relação ao atraso de linguagem e desenvolvimento infantil. O que mais implicou isso realmente foi o fato do isolamento social, né? Essa criança antes ela estava inserida numa escolinha, as crianças sempre foram inseridas no meio ambiente, né? No meio familiar, onde ela tinha contato com outras pessoas. Certo. E uma coisa que todo mundo, né, deve entender é que o ambiente, ele faz parte desse desenvolvimento. O ambiente implica, influencia, né, no desenvolvimento dessa criança. Então, quando tirou essa criança desse ambiente e privou ela de todo acesso a comunicações, a diálogos, a contatos com outras pessoas, diminuiu-se o estímulo. É verdade. Então, quando se diminui o estímulo, diminuiu também a intensidade, né, e o processo do desenvolvimento da fala e da criança. Então, a demanda para nós, fonoaudiólogos, começou a aumentar. A queixa dos pais começou a aumentar, no sentido de ele está demorando a falar, ele está falando pouquinho, é como se ele tivesse... A maior queixa é como se ele tivesse com preguiça de falar as coisas. Então, isso tem sim aumentado para nós, né, nos consultórios, até na roda de amigos, né, que a gente observa, tem sim aumentado. Porque não só uma questão da escola, né, tem casos que ainda a criança nem iria entrar ainda numa escola, mas ela perdeu o convívio
com amigos, Sim. com rodinha de paz, que vai na pracinha, Exatamente. aquele ambiente. Por mais que às vezes tenha uma família, às vezes tem pessoas que não têm família próxima, né? Que não tem tantas pessoas envolvidas. Então, tudo foi acumulando. Exatamente. Não é realmente só a escola, como você citou, né? São pequenas reuniões sociais, reuniões de família, ir à pracinha, os vizinhos, né? Esse contato social geral. Sim. Né? Isso deu um bloqueio com a criança. E não só da criança com outras crianças, mas dos adultos com os adultos. Tudo, né? É igual eu falei, chega uma idade, 3, 4 anos, que a criança, ela faz por imitação. Aí, ela vê os diálogos dos adultos entre si. E essas crianças, elas estão inseridas dentro dos seus próprios lares, onde os adultos estão online. Ninguém fala. Sim. Então, os diálogos diminuíram. Sim. Os adultos podem conversar dentro de casa? Podem, mas não é com a mesma intensidade, não é a mesma né? intensidade com que ela via antes. Sim. Então, antes tinha 3 adultos que conversavam com mais 9, 10, 15 pessoas. Agora são só 3 adultos que conversam entre si. E olhe lá, né? Exatamente. E aí é essa diminuição também que traz prejuízos e atrasos também para essa criança. Como que é importante, né? A vivência, Sim. caminhar junto. Às vezes eu sei que a gente está falando sobre, né, linguagem, sobre criança, mas como que tudo interfere hoje com uma mudança social, não só por causa de pandemia, porque antes da pandemia as pessoas já estavam muito isoladas, já estavam se isolando muito pelo ritmo. Ninguém está, né, sacrificando ninguém, mas pelo ritmo de vida, correria, o celular, internet, tem muitas coisas muito benéficas, sim, né, com certeza. Sim. Mas também tem muitas coisas que nos afastam também das pessoas. Sim. E hoje, ainda gravando ainda uma pandemia, vem ainda essa situação que realmente vem para, às vezes, desestruturar, né, o lar, a criança. E até hoje esse programa é para a gente até trazer soluções e trazer paz para o coração de muitos pais que estão vivenciando isso, né? Nós estamos falando, sim, que esse atraso na linguagem, na fala, é uma coisa que sempre existiu por diversos fatores. Nós terminamos o primeiro bloco falando sobre a questão de isolamento social, o convívio, como que isso é importante. E existe atraso, vamos falar assim, não só para a criança que está nessa fase, mas a gente vê que isso tem gerado muito atraso em determinadas áreas, eu acho que da vida de todo mundo, né? Sim. Mas assim, eu gostaria que você falasse também quais são os outros atrasos ou questões, sem ser só uma questão da pandemia, que você observa ou que seja um problema de saúde, não sei, né? A gente tem essa questão da pandemia que veio. E o que mais, assim, até para que os pais venham estar, assim, antenados e visualizar o que está acontecendo também, porque às vezes é algo que o menino já está dando sinal e às vezes a gente está achando que é normal, né? Claro. Uma das coisas que a gente sempre fala para os pais e orientam é com relação à audição desse bebê e dessa criança, né? A audição, ela é extremamente importante e imprescindível para o desenvolvimento de fala e de linguagem. Então, se há alguma coisa em atraso na fala, na linguagem, e que os pais percebem que está demorando e que tem alguma coisa, a primeira coisa que às vezes a gente suspeita pode ser, às vezes, a audição. Então, uma coisa que eu, como fonoaudióloga, sempre oriento é a triagem auditiva neonatal, que todo mundo conhece como teste da orelhinha. Isso mesmo. É o primeiro exame que o bebê deve fazer nos primeiros meses de vida, porque ele já é o primeiro passo para qualquer diagnóstico precoce. Né? Se o bebê faz esse exame e há algum tipo de alteração que os médicos encontram essa alteração, essa criança ela não é privada de nenhum estímulo auditivo durante a sua infância. Então ela pode sim ter uma fala bem desenvolvida e bem estruturada. Né? Se essa audição ela é descoberta, essa perda auditiva pode ser descoberta tardiamente, ela já teve uma perda e uma privação por muito tempo.
que é onde a gente descobre, né, com um atraso da fala, da linguagem. Certo. Há alterações de fala, de linguagem que não estão relacionadas com a audição? Sim. Sim, há. Né? Uma delas pode ser pela prematuridade. Bebês prematuros tendem a ter um atraso de fala e da linguagem, tendem. Sim. Não necessariamente terão, mas podem, né? São mais predispostos, né? A ter algum tipo de atraso de fala e de linguagem. Crianças que não são estimuladas adequadamente. Sim. Crianças que possam ter algum déficit neurológico. Sim. Então, é um leque vasto, né? Os pais devem estar sempre atentos no sentido de o que as outras crianças da mesma idade fazem e o que o meu filho da mesma idade não faz. Isso eu preciso às vezes buscar, a primeira coisa, uma informação com um profissional. É o primeiro passo, né? Buscar uma informação com um profissional de confiança, fale com o pediatra, né? Toda criança tem um pediatra, que o pediatra com certeza vai orientar todos os exames e vai começar a se atentar mais para isso, né? Se é alguma coisa preocupante que deva ser pesquisado, ou se é algo que possa ser do desenvolvimento e apenas observado para ver se vai ser adquirido ou não. Certo. E é interessante que eu já ouvi falar assim, não sei se isso é um mito ou é verdade. Fala assim, não, porque a mulher fala mais rápido. O homem às vezes demora mais para falar. Sim. Eu sei que a gente não pode fechar, né? Porque cada criança é de um jeito, existe todo um contexto que ela vive, onde ela está inserida. Existe a questão né, dela mesmo, quem que ela é. Mas, assim, isso tem um pouco de verdade? Tem um pouco de verdade. Por isso que a gente fala muito. Aí, eu sabia. Né? Muitos falam que é porque a mulher fala demais. Entendi. Não é porque a mulher fala demais. Mas é porque realmente as mulheres, na fala, na linguagem, o sexo feminino, ela se desenvolve mais rápido. Olha. Então, muitas mulheres, as meninas falam mais e falam mais rápido do que os meninos mesmo. No sentido de desenvolvimento de linguagem e fala. Tá? E eu até que você falou, Fran, a respeito assim, da gente observar o outro, é algo que a gente está falando com equilíbrio. Porque é algo que assim, não é para você comparar o seu filho com o outro. Sim. Né? O Theo tem alguns amiguinhos que eu lembro que eles tinham, na época, a diferença era de 1 mês, e eles tinham 11 meses, né? E ali tinha coisas que eles já falavam muito mais tempo, né? E se fosse olhar assim, a gente entrava em pânico, né? Não entre em pânico. Né? Não entre em pânico, mamães. Não entre em pânico. Não entre o que a gente está querendo mostrar, que existem profissionais. Nós todos estamos vivendo um tempo muito difícil. Não é simples essa mudança drástica. Que seja, às vezes, algo também, como você falou, né? Que tem algo que é clínico, vamos dizer assim. Mas tudo é vivenciado por etapas em amor. Sim. A questão, a gente também, o que eu quero que hoje a gente passando essa mensagem, que assim, os pais, né, as mães, os familiares vão entender que até essa criança tem uma história, que ela vai superar as etapas. A gente, é triste muitas vezes o pai ou a mãe, ela enxergar algo que está acontecendo, mas não querer lutar por aqui. Não por causa que ele não ama e não quer. Mas às vezes a gente fala assim, isso daí vai passar. Não, às vezes se a gente tratar agora, se a gente procurar um profissional agora, e tudo que é cedo vai se resolver de uma forma mais suave, não vai? Rápida. E mais rápida. É verdade, né? E mais fácil. Porque, por exemplo, se há algo, vamos pegar o exemplo da fala e da linguagem. Se há algo de atraso na fala e da linguagem em uma criança de 4 anos e que ela é tratada com 4 anos, esse desenvolvimento começa melhor do que se ele fosse iniciar aos 5. Sim. E esse olhar até perto. Exatamente. Eu sei que um ano é um ano. Perda. Sim. Mas para essa criança é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa para ela. E até hoje, os mais novos, né? Eu vou pegar até a questão mesmo do tempo que eu estou vivendo. Eu tenho uma criança de 2 anos. Várias mães estão realmente presas, não tem como desenvolver. E às vezes não tem familiar. E às vezes você vê ali que não está indo e aquela coisa toda. Se for tratada agora, é algo que isso daí vai passar.
Sim, né? É uma fase que passa. Porque se a gente for esperar também, sabe, nós confiamos em Deus, nós sabemos que Deus tem um controle sobre todas as coisas, mas nós estamos vivendo um novo tempo. Sim. Às vezes, se a gente ficar esperando uma pandemia passar para as coisas se resolverem, aí a gente está protelando algo que realmente, assim, pode dar continuidade agora. Exatamente. Uma coisa que eu sempre oriento, essas crianças, elas devem ser estimuladas pelos pais em casa. Isso daí, eu já quero depois, quando você acabar, você me ensinar pra gente alguns estímulos. Claro. Tá, então vai. Tem que ser estimulado pelos pais. Sim, tem que ser estimulados pelos pais. Então, por exemplo, todos os pais, eles devem separar pelo menos 1 hora por dia. Ótimo. Para estimular seus filhos. E lembra dos 5 sentidos. O olfato, o paladar, o tato, o visual e o auditivo. Então, são brinquedos e estimulações de acordo com a idade deles, que vão estimular todos os 5 sentidos. Como que eu estimulo o paladar e o olfato? É através da alimentação mesmo. Olha então, só. Alimentos diferentes, de cores diferentes, de sabores diferentes. Não faz sempre aquele mexidão, mistura tudo. É mais porque fácil. ele gosta, né? Porque ele gosta, porque é mais fácil, é mais prático. É mais fácil, é mais prático. Mas pega pelo menos alguns dias da semana e faz alguma coisa separada. Tem dia que não dá pra você fazer nada. Exatamente, a gente entende a rotina, né? A rotina da mãe às vezes é complicada. Mas também focar nisso daí, né? Exatamente, foca em alguma coisa. Você consegue estimular o olfato e o paladar da criança. Ela precisa entender e conhecer vários sabores, né? Com a questão da alimentação. Ele comeu mamão uma vez e não gostou. A gente desiste na hora, né? Isso, não. Para uma criança entender que não gosta de um alimento, ele tem que comer ele pelo menos 40 vezes. Você ri, mas é verdade. Né? Imagina um adolescente, né, que não quer comer nada, mais ou menos 820. Porque a criança, ela não tem paladar estabelecido. É verdade. Então, ela não sabe o que é gostoso e o que não é. É porque ela não conhece. Como ela não conhece, ela rejeita. Sim. Então, a partir do momento que ela conhece, na 4ª, na 5ª vez, ela gosta. E aí, os pais normalmente desistem na 2ª ou na 3ª vez. E aí, depois, a criança começa a ter um pouco de seletividade alimentar. Nos brinquedos, como que a gente consegue estimular essas crianças? Com criança é tudo muito lúdico, tudo em brincar. Então, é brincar com algo leve, né? Isso, fantoche, música, teatro, movimentos, fazer careta, mandar beijos, tralar língua. Sim. Se já está em fase de imagem, de identificação de imagem, dá nomes a tudo. O que é isso? Como que chama? Cor disso, cor daquilo? Porque a gente tem uma forma de... O menino, só de olhar, a gente já sabe o que é. Isso. Aí existe essa falha nossa de que a gente não deixa ele se desenvolver. Não por querer errar. Mas você sabe o que o seu filho quer, você sabe até o jeito que ele olhou que ele vai pegar. Isso, exatamente. E aí a criança às vezes sente que não preciso falar com a mamãe, ela já sabe o que eu quero. E aí ela só aponta e a mamãe me dá. Né? Isso. E aí, quando a criança quer, você tem que estimular ela a oralizar. Né? Utilizar a boca, a voz, ela tem que descobrir que ela precisa se comunicar com vocês, né, com os pais, através da voz. Certo. Então, é realmente dar sons a tudo. A tudo, né? Eletrodomésticos dentro de casa, tem sons, né? Carro, avião, passarinho, tudo tem sons. Então, realmente, dar sons a tudo. Não é uma coisa que está distante de nós, né? Exatamente, não está distante, está pertinho, está ao lado. Né? E realmente estimular as crianças a fazer tudo. As crianças maiores, que já estão ali na fase de 5 anos, já começam a identificar letras. Então, você já pode fazer um tipo de estimulação de comparação, grande, pequeno, longe, perto, distante, cheio, vazio. É um tipo de estimulação cognitiva. Entendi. Que ela vai começar a ser estimulado, né, para o seu desenvolvimento mais intelectual mesmo. Né? A criança de 6 anos, aí é caça-palavra, jogo de forca, isso, aí é tudo de acordo com a idade daquela criança. Sim. Né? E tudo também porque a maternidade é uma renúncia, né? É uma entrega, uma renúncia. E a gente não vê essa fase como algo pesado.
como você está falando, coisas simples que a gente pode fazer diferente, né? E entender que cada criança tem o seu jeitinho, como a gente falou aqui no início, tem a sua forma, vai se desenvolver. Não comparar porque meu filho é menos ou porque é atrasado. Não, é nosso filho. Então, nosso filho vai vencer essa etapa. E lembrar que o ambiente influencia totalmente, principalmente no comportamento, né, dessas crianças. Então, o ambiente, às vezes, por exemplo, eu tô cansada, ou eu tenho que trabalhar, tenho que ficar trabalhando, é online, mas separa um tempo, né, para essa criança, para o seu filho, que acredito que a estimulação sempre vai ser bem-vinda ali para essa família. Ofra, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Tenho certeza que muitas mães serão ajudadas. É o que a gente espera. Mais um programa está chegando ao fim. Você ainda tem dúvidas sobre este tema? Então nos siga nas redes sociais e interaja conosco. Vai ser um prazer conversar com você. Até o próximo Mulher Real.